Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quinta-feira, agora pela manhã, tem treinamento aberto para a imprensa, hein? Vamos acompanhar tudo da atividade do Cruzeiro. O penúltimo treino antes do duelo diante da equipe do Vasco. Vasco que esteve em campo nessa quarta-feira, jogo adiado, e o Vasco derrotou a equipe do Bahia, hein? 3-1 de virada. O Bahia saiu na frente com uma falha da defesa do Vasco, naquele sistema que joga Fernando Diniz, mas o Jean Elias do Bahia acabou recebendo o cartão vermelho, e aí o Vasco virou para 3-1, uma vitória importante para o Vasco, que vinha de um empate com o Flamengo, e o Vasco se afastando da zona de rebaixamento, chegando aos 24 jogos. O Bahia ainda tem um jogo a menos e fecha o G6 com 37 pontos. O outro jogo da rodada também um resultado importante para o Cruzeiro. Grêmio e Botafogo empataram por 1-1. O Grêmio chegou aos 24 jogos, o Botafogo também chegou aos 24 jogos. O Botafogo é o quinto colocado. Então, em termos de G4, o Cruzeiro abre 10 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Em relação ao sétimo, são 15 pontos, e restando aí 14 partidas em disputa, é uma diferença importante para o Cruzeiro nesta briga por vaga na Copa Libertadores. Claro que o torcedor quer mais, aí vamos ver os próximos jogos do Cruzeiro. Venho falando muito aqui na Samuca TV que as 6 próximas partidas vão definir a real briga do Cruzeiro. Se será por vaga direta na Copa Libertadores ou se o Cruzeiro pode sim sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Os 6 jogos: Vasco fora de casa, Flamengo fora de casa, Sport em casa, Atlético Mineiro fora de casa, aí tem Fortaleza em casa e o Palmeiras fora de casa. Nestes 6 jogos, 2 confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras, ambos fora de casa. O Cruzeiro, então, treinando nesta quinta-feira, penúltima atividade, aí um dia acho que decisivo, para saber se Eduardo e Sinisterra terão condição de jogar no Rio de Janeiro. Os atletas ainda não foram a campo. O Eduardo teve a indisposição diante da equipe do Red Bull Bragantino antes, inclusive nem conseguiu ir para o banco. E o Sinisterra, a lesão muscular que ele sofreu, o jogador vem fazendo tratamento na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar então se os atletas irão ou não a campo. Acho que passam a ser dúvidas para este compromisso, com chance aí de ficarem fora do duelo no Rio de Janeiro. De qualquer forma, vamos aguardar a atividade desta quinta-feira, que é quando Leonardo Jardim começa a montar o time, tendo aí Jonathan Jesus na zaga ao lado de Fabrício Bruno, e o restante da equipe é o que vem atuando com frequência na Série A. O Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Vasco, mas eu quero começar aqui com uma informação legal, porque o Cruzeiro ele vai lançar na sexta-feira a camisa de número 3. E a informação, pessoal, aquela camisa que vazou, sempre vaza uma foto que é meio estranha, né? Camisa, pelo que disseram, ficou bem bonita, hein? Camisa de número 3, estrelas soltas. Então, todo mundo atento aí para o lançamento na sexta-feira. Vamos acompanhar. E aí, o Cruzeiro projeta recorde de vendas de uniformes na história desde que tem a Adidas. O ano de 2025 deve marcar a maior venda de toda a história. Cruzeiro projeta aí uma marca histórica nas vendas de uniformes, hein? Então, o clube não abriu números, a Adidas também não, mas isso deve acontecer, e não apenas, né, de toda a coleção da Adidas, mas de toda a história do
Cruzeiro como o melhor ano em vendas de uniformes. Então, o torcedor, ele tem a chance aí de melhorar ainda mais os números com o lançamento da camisa 3 na sexta-feira. E se é o ano de maior venda, é o ano também de maior faturamento. O Cruzeiro que projeta para os próximos anos uma coleção da Adidas ainda mais completa desde que assumiu aí a gestão do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, ele renovou o vínculo por mais 5 temporadas e todo mundo aí trabalhando para que sejam números cada vez melhores na história do Cruzeiro com a marca. E aí vamos acompanhar. Muita coisa de novidade deve vir a partir da temporada de 2026. O Cruzeiro trabalha para que melhore também entrega de produtos, né? Porque às vezes falta produto, porque o torcedor tem comprado e comprado muito. Sobre a preparação para o jogo diante da equipe do Vasco, o Cruzeiro tem mais 2 atividades, mais 2 treinos para o técnico Leonardo Jardim definir o time. Ele, muito provavelmente, já falamos sobre isso, o Jonathan Jesus é o substituto natural de Vidalba. Fica a dúvida se o João Marcelo será relacionado pela primeira vez desde que ele voltou da lesão, né? Lesão importante que ele teve no início do ano, naquele jogo com o Uberlândia. Então vamos acompanhar se o João Marcelo terá a oportunidade de ser relacionado ou se o outro zagueiro será o Gamarra, que vem treinando, já que o Vidalba vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Agora, as dúvidas estão em Eduardo e Sinisterra. Isso porque eles não foram a campo também nesta quarta-feira. Eu já começo a achar que para o Sinisterra ter alguma condição de ficar no banco sábado contra o Vasco, ele tem que fazer algum treinamento na atividade desta quinta-feira na Toca da Raposa 2, porque senão o tempo fica muito curto. O Cruzeiro, a gente já falou sobre isso, vem trabalhando com muita cautela a questão física do Luiz Sinisterra e agora é ver como o atleta estará na atividade desta quinta. E vamos acompanhar de perto porque o Cruzeiro abre o treino para a imprensa. Então, esta penúltima atividade na Toca, a gente vai acompanhar todos os detalhes. E o Eduardo, ele não foi a campo mais uma vez, e a informação é que no domingo ele ficou fora por causa de um quadro de indisposição. O Eduardo teve uma indisposição mais do que pesada, porque até hoje ele não conseguiu voltar aos treinamentos na Toca da Raposa 2. O restante do elenco, todo mundo trabalhando, treinando e aprimorando aí para que o Cruzeiro possa ter uma ótima atuação diante da equipe do Vasco e seguir nesta briga entre os primeiros colocados. Na pior das hipóteses, uma vitória diante do Vasco, ela mantém o Cruzeiro na vice-liderança. Então, é o objetivo de todos na Toca da Raposa 2. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, então já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Porque o que você vai ouvir agora promete sacudir os bastidores da Toca da Raposa de uma forma que você ainda não viu. Estamos falando de um personagem que conhece muito bem o futebol brasileiro, que já teve altos e baixos, mas que voltou ao auge em território sul-americano e que agora pode estar no radar do time celeste. Segura essa informação até o fim, porque você vai se surpreender com o que está acontecendo nos bastidores e, principalmente, com as movimentações que podem colocar o Cruzeiro em posição de destaque no mercado. Agora vamos continuar com a notícia. O futebol tem dessas histórias que parecem circulares. Um jogador vem, brilha em um país, passa por momentos de dificuldade, deixa uma impressão dividida e, de repente, volta a aparecer como solução para um gigante que deseja crescer. Essa linha narrativa não acontece por acaso. Ela é resultado da intensidade do esporte e da forma como clubes de grandeza mundial enxergam suas oportunidades. O Cruzeiro, que está novamente consolidado na Série A e vivendo uma fase de fortalecimento com a SAF de Pedro Lourenço, tem trabalhado exatamente nesse ritmo, de olho em nomes que possam marcar uma nova era no clube. É nesse ambiente de expectativa que surge uma peça fundamental dessa história.
O torcedor sabe que o clube não tem mais espaço para erros em grandes investimentos. Cada passo precisa ser calculado, mas também ousado. Não dá para se contentar com pouco quando a ambição é grande. O Cruzeiro está em busca de um protagonista ofensivo, alguém que possa assumir a responsabilidade nos momentos decisivos e que carregue consigo não apenas números, mas também uma aura de artilheiro nato. E é aí que entra em cena o personagem principal que vamos revelar agora. O atacante colombiano Miguel Borja, atualmente defendendo as cores do River Plate, reencontrou recentemente o Palmeiras nas quartas de final da Copa Libertadores e mostrou que vive sua melhor fase desde 2022. Esse reencontro não foi apenas mais um jogo. Foi uma lembrança viva do que ele já representou no futebol brasileiro e do que ainda pode representar, agora com uma maturidade maior e com números que impressionam até os mais céticos. O Cruzeiro, atento a cada detalhe, já está avaliando uma possível investida nesse nome que pode ser o diferencial no ataque celeste. Para lembrar, Borja foi contratado pelo Palmeiras em 2017 por 33 milhões de reais, um investimento que, à época, gerou enorme expectativa. A torcida palmeirense acreditava que estava diante de um novo artilheiro incontestável. Mas a realidade foi de altos e baixos, com lampejos de grande futebol seguidos por longos períodos de irregularidade. Essa oscilação acabou levando o clube paulista a emprestá-lo em algumas oportunidades, até que ele seguiu novos rumos no futebol sul-americano. O River Plate, no entanto, conseguiu extrair do colombiano o que muitos esperavam desde o início. Borja reencontrou seu melhor futebol. Sua confiança voltou a níveis altíssimos e os números falam por si só. São 61 gols em 152 partidas, uma média superior a qualquer fase anterior de sua carreira. Esse aproveitamento coloca o atacante em um patamar de respeito, mostrando que ele não apenas evoluiu, mas que hoje é um jogador muito mais completo e decisivo do que antes. Mesmo sem ser titular absoluto em todas as partidas de 2025, Borja segue desempenhando um papel vital na equipe argentina. Ele se transformou em um daqueles jogadores que, independentemente de começarem jogando ou entrarem no decorrer da partida, fazem a diferença no placar. Essa capacidade de mudar o jogo com poucos minutos em campo é algo que encanta treinadores e que faz com que clubes como o Cruzeiro passem a cogitar sua contratação com bastante seriedade. O ponto central dessa possível investida do Cruzeiro é justamente o encaixe tático que Borja poderia ter com Leonardo Jardim. O treinador busca um centroavante de presença, mas que também saiba se movimentar, abrir espaços e, principalmente, ser decisivo em competições longas como o Campeonato Brasileiro e a própria Libertadores. Borja já mostrou que tem perfil de decisão e que sabe carregar a pressão de momentos pesados. No Cruzeiro, ele poderia ser exatamente esse nome que falta para completar o quebra-cabeça do ataque celeste. E quando falamos de movimentações no mercado, não podemos esquecer que clubes como Santos, Corinthians, Flamengo e Grêmio também estão de olho em reforços para suas linhas ofensivas. O Santos busca se reerguer, o Corinthians trabalha em uma reformulação total, o Flamengo segue mirando estrelas de peso e o Grêmio analisa opções para manter sua competitividade. Nesse cenário, a entrada do Cruzeiro na disputa por Borja é uma mensagem clara. O clube não está disposto a ficar para trás. Está disposto a disputar os grandes nomes do continente. Além da parte técnica, há o lado simbólico. Borja, que já deixou uma impressão dividida no futebol brasileiro, teria a chance de voltar ao país em um novo contexto, mais maduro e com sede de mostrar que pode ser artilheiro aqui também. Para o Cruzeiro, seria a oportunidade de trazer um jogador que já é conhecido e que carrega consigo a experiência de ter enfrentado os maiores clubes da América do Sul. Seria, ao mesmo tempo, uma contratação de impacto técnico e midiático. Outro ponto que chama a atenção é que o Cruzeiro tem trabalhado com inteligência em suas contratações recentes. A SAF não tem feito movimentos sem estudo, tudo é pensado com foco em resultados esportivos e financeiros. Borja, por estar em um momento de valorização, exigiria uma negociação delicada, mas não impossível.
Pedro Lourenço já mostrou capacidade de fechar negócios difíceis e, caso a decisão seja realmente avançar por Borja, a torcida pode esperar uma condução firme e bem estruturada. Não podemos ignorar também o fator torcida. O cruzeirense sempre sonhou em ver grandes nomes vestindo a camisa celeste, e Borja poderia alimentar esse desejo com uma contratação de peso. Imagina um Mineirão lotado com o colombiano em campo decidindo clássicos contra Atlético e América ou ainda em noites de Libertadores. Esse imaginário mexe com o coração da torcida e aumenta a expectativa de que algo grande pode estar por vir. Dentro da Toca da Raposa, o clima já é de movimentação para a próxima janela de transferências. Embora não haja confirmações públicas, o ataque está entre as prioridades. E a busca por um nome capaz de assumir a artilharia da equipe é real. Borja, com seu faro de gol e experiência, parece ser a peça que mais se encaixa nesse perfil. E se o Cruzeiro conseguir concretizar esse interesse, seria um recado ao mercado e também um presente para a torcida. A decisão de investir em Borja também precisa ser entendida dentro de uma estratégia maior. O Cruzeiro quer consolidar um elenco que misture juventude e experiência, com jogadores capazes de dar resultado imediato, mas também de ensinar e inspirar os mais jovens. Borja, por já ter passado por diferentes contextos, poderia agregar muito nesse aspecto, ajudando a elevar o nível competitivo de todo o grupo. No futebol, cada contratação carrega um impacto maior do que apenas o desempenho individual. Ela afeta o moral do elenco, influencia os adversários e cria uma narrativa poderosa em torno do clube. Se Borja realmente chegar ao Cruzeiro, ele não virá apenas para fazer gols, mas para ser um símbolo dessa nova fase do cabuloso, uma fase de ousadia, competitividade e protagonismo. Enquanto isso, os torcedores de outros clubes observam atentos. O Santos precisa de reforços para se recuperar, o Corinthians busca sua reconstrução, o Flamengo quer manter a hegemonia e o Grêmio sonha em estar entre os protagonistas. Nesse cenário, cada investida do Cruzeiro será acompanhada de perto, porque todos sabem que o clube tem potencial para mudar o jogo e surpreender. O futebol é feito de histórias que se reinventam, e Borja pode estar prestes a escrever um novo capítulo no Brasil. Do investimento milionário em 2017 à redenção no River Plate, o colombiano mostra que ainda tem muito a oferecer. E o Cruzeiro, sempre atento e estratégico, pode ser o clube que dará a ele esse palco de novo, dessa vez com a chance de se consolidar de vez como artilheiro incontestável. E agora fica a grande questão. Torcedor celeste, você acredita que Miguel Borja seria o centroavante ideal para liderar o ataque do Cruzeiro em 2025? Balançando as redes no Mineirão e levando o time a conquistas ainda maiores? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, porque só assim você não perde nenhuma novidade sobre essa possível contratação que pode mudar o destino do nosso cabuloso.